Galera, então, estamos voltando para o nosso segundo bloco para continuar a pegada daquilo que nós estávamos falando no finalzinho. Então, olha só, a gente estava trabalhando aquela concepção dos verbos mais o pronome ser, e aí visualizamos como é que funcionava a questão do verbo transitivo direto e do verbo transitivo direto e indireto mais o pronome ser formando a partícula passivadora, e nos demais casos, ou seja, verbo transitivo indireto, verbo intransitivo, verbo de ligação e até mesmo o verbo transitivo direto preposicionado mais o pronome ser, formando uma partícula de indeterminação do sujeito, portanto, não tendo voz o quê? Passiva. Agora aqui, exemplos, para a gente poder pegar aqui legal, vive-se bem no Rio de Janeiro. Avalia comigo. Primeira coisa, pensar no verbo. Quem vive simplesmente vive. Então, verbo intransitivo. Verbo intransitivo mais o pronome ser, eu tenho um PIS. Então, o sujeito é indeterminado. Obviamente, quem aparece depois não é sujeito. E aí, para tomar cuidado, você normalmente grava. Se tem preposição depois do ser, não tem voz passiva. E se não tiver preposição, a voz é passiva. Eu tenho certeza que você já gravou em algum momento da sua vida isso. Aí, tem preposição? Não tem. E a voz não é o quê? Não é passiva. Então, se liga só. Se o verbo é intransitivo, a gente já definiu que o sujeito é indeterminado, eu preciso classificar sintaticamente os termos que aparecem depois da estrutura verbal. Mas aí você já deve ter aprendido isso comigo em transitividade verbal. Se a gente tem elementos atrelados aos verbos intransitivos, eles meramente indicam circunstâncias. E aí, por isso, eles vão funcionar como adjuntos adverbiais. Bem, funciona como adjunto adverbial de modo, porque é como o cara vive, é o modo como ele vive, ou seja, ele vive bem. E no Rio de Janeiro será um adjunto adverbial de lugar, porque é a localidade em que ele vive. Tranquilo? Agora, mais um pouquinho aí a pegada. Eu coloco assim, comeu-se o bolo. O bolo foi comido. Então, verbo transitivo direto, mais pronome ser, particular passivadora. E o bolo, obviamente, é o quê? É um sujeito. E agora vem o creme de la creme. Comeu-se do bolo. Quando eu tenho um verbo que é transitivo direto, mais o pronome ser, teoricamente, o que a gente deveria ter? Uma particular passivadora. Mas ao olhar para a estrutura que aparece depois, a gente percebe que tem uma preposição. E eu jamais posso ter um núcleo de sujeito preposicionado. Então, se aqui não pode funcionar como sujeito, aqui não vai poder funcionar como PA. Afinal de contas, é uma correlação, é um par. Só existe PA a partir do momento que existe sujeito paciente. Só existe sujeito paciente a partir do momento que existe PA. Se aqui não pode ser sujeito, aqui não pode ser PA. E se não pode ser PA, aqui será o quê? PIS. Então, será uma estrutura em que o sujeito é indeterminado. E aí eu vou gravar aquele cara ali como? Como objeto direto preposicionado. Claro que semanticamente você já deve saber a diferença. Comeu o bolo todo. Comeu do bolo, um pedaço do bolo, uma parte do bolo. Mas aqui a gente não vai ter uma estrutura de voz passiva. Tranquilo? Agora, olha só uma parada bacana, interessante para a gente poder trabalhar. Eu boto assim, vence casas. Parando para analisar, de acordo com a gramática tradicional, é uma estrutura equivocada, é uma estrutura agramatical, está errada. Apesar de o nosso gramático Bechara já ter analisado essa estrutura como algo pertinente. Mas aí isso é para o ambiente acadêmico. Uma vez, a Banca CESP até tentou trabalhar isso daí como algo correto, mas aí depois se desmentiu
em outras questões que apareceram. Deve ter percebido, caramba, tentei inovar, tentei botar algo da academia dentro do mundo do concurso público e não funcionou. Então, para o mundo do concurso público, a gente aqui tem uma estrutura errada. Aí o falante comum da língua, obviamente, ele estranha, porque ele pensa assim, caramba, eu estudei a vida inteira assim, Sidney, e eu olhava para essa estrutura e achava que estava certa. Aí eu perguntava sempre ao meu aluno, por quê? Ele, que tem alguém vendendo, eu sei, mas quem é que está vendendo? Não sei, então sujeito indeterminado. E não é. Dá ou não dá para eu colocar casas são vendidas? Dá. E aí na hora que eu coloco casas são vendidas, eu sei que a palavra casas é o quê? Sujeito. Então, casas ali em cima também vai ser sujeito. Se eu posso pegar a estrutura que tem o pronome ser e passar para uma voz passiva analítica, eu estou mostrando que aquela estrutura que eu estou analisando está na voz passiva sintética. E aí olha a pegada. Se aqui está no plural, o verbo tem que ficar como? No plural. Pode ser que o camarada seja maldoso e faça assim contigo um dia. Vende-se casas. E aí ele diz assim, a estrutura está errada de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Para que fique correta, nós devemos colocar vende-se casa. Pensa comigo, certo ou errado? Errado. Porque não é o sujeito que vai se adequar ao verbo. É o verbo que vai se adequar ao sujeito. Então, se o sujeito está no plural, para que a estrutura fique correta, eu tenho de colocar vendem-se casas. Ok? Foi? Então, agora vamos lá. Para a gente agora continuar a nossa pegada, acredito que a teoria básica a gente já aprendeu. Então, eu preparei um quadrinho bem bacana para vocês e aí depois a gente vai cair para dentro das questões de concursos públicos, tranquilo? Então, acompanha aqui comigo. Os tempos e modos verbais da ativa permanecem na passiva. Então, vamos lá. Indicativo. Então, eu tenho compra, é comprado. Comprou, foi comprado. Comprava, era comprado. Comprará, será comprado. Compraria, seria comprado. Então, a gente aqui no indicativo trabalha todas as estruturas. A gente trabalha o presente, a gente trabalha o pretérito perfeito, a gente trabalha o pretérito imperfeito, a gente trabalha o futuro, a gente trabalha, o pretérito imperfeito, o mais perfeito e por aí vai. Então, meu companheiro, tudo aqui no indicativo, quadrinho que você pode acompanhar. Aqui no subjuntivo, compre, seja comprado. Comprasse, fosse comprado. Comprar, for comprado. E isso aqui você já domina legal. Agora, aqui, nas locuções verbais, é que de vez em quando o aluno derrapa. Porque quando eu tenho um verbo que está sozinho, como eu já mencionei com vocês lá no primeiro bloco, a gente transforma aquele verbo em uma locução verbal. Agora, e quando eu tenho uma locução verbal? Como aqui, por exemplo, tenho comprado. Reparem que a locução verbal da voz passiva, ela apresenta o verbo ser mais o particípio. Quando eu coloco tenho comprado, tem o verbo ser? Não, não tem o verbo ser. Não tem, eu tenho aqui duas estruturas e não apareceu o verbo ser. Para que eu possa colocar numa voz passiva analítica essa locução, eu vou ter que pegar e vou ter que acrescer o verbo ser. Então, tem sido comprado. E por aí vai, Quer ver, Tinha comprado. É uma estrutura que tem uma locução verbal, mas é uma locução verbal de voz ativa. Porque não tem o quê? Não tem o verbo ser. Agora aqui, tinha sido comprado. Agora passa a ser uma voz passiva, porque passou a entrar o quê? O verbo ser. Depois aqui, deve comprar. Não é voz passiva, porque não tem o verbo ser. Para ficar como voz passiva, deve ser comprado. Então, sempre tende a aparecer o verbo ser para que você possa perceber que é uma estrutura de voz passiva. Não basta aparecer uma locução verbal. Apareceu uma locução verbal, tenho comprado, então voz passiva, né, Sidney?
Não. Para que seja uma locução de voz passiva, você tem de ter ali no meio da estrutura um verbo ser na estrutura auxiliar. Ok? Show? Então, agora eu acho que a gente já matou tudo e agora a gente vai cair para dentro. Depois, com calma, você vai analisar todas essas possibilidades aqui na aula de tempos e modos verbais, tá? Então, vamos lá. Primeira questão aí para a gente começar a brincar, galera. Ela nunca alcançava a musa. Transpondo-se a frase acima para a voz passiva, a forma verbal resultante será. Então, ele nem se preocupa com a passagem toda, ele só se preocupa com a estrutura verbal, que está relacionada aqui, ó, ao alcançava. E aí, gente, a gente mata fácil, porque na hora do cruzamento, eu só mexo no ela e só mexo na musa. Porque é o seguinte, o nunca é uma estrutura adverbial, um advérbio de negação. Então, é um adjunto adverbial de negação. Não vou mexer naquela estrutura. Eu mexo apenas no verbo, no sujeito e no objeto direto. Aqui eu tenho ela como sujeito e eu tenho a musa como objeto direto. Na hora que eu faço a passagem da ativa para a passiva, eu faço o cruzamento no objeto direto e no sujeito, não é? Então, eu vou colocar a musa, pontinho, pontinho, por ela. Então, eu, dentre essas opções aqui, ó, que me foram apresentadas, e todas elas apresentam locuções verbais em que o verbo auxiliar é o verbo ser e o principal está no particípio, eu vou ter, na verdade, apenas de me apegar ao tempo e ao modo verbal. Ali, reparem que vem do verbo alcançar e apresenta o famoso vá. Então, eu tenho um pretérito imperfeito do indicativo. Para que eu passe para a voz passiva, a estrutura tem de estar no pretérito imperfeito do indicativo. Foi é o quê? É pretérito perfeito, já passou. Fora é pretérito mais que perfeito. Seria é futuro do pretérito e era pretérito imperfeito do indicativo. Então, o nosso gabarito é a letra D. Caraca, sim, gente, tenho muita dificuldade nisso. Então, vamos lá. Você vai ver a aula de tempos e modos verbais, mas que para que não fique dependendo disso para poder entender essa questão agora, eu vou fazer um quadrinho com você aqui bacana. Eu com certeza já mencionei isso na aula de classes gramaticais e mencionei isso na aula de tempos e modos verbais. A estrutura que mais cai nas provas é o pretérito imperfeito do indicativo. E tem um motivo. Tem uma estrutura muito peculiar. Quer ver? Acompanha aqui comigo. Daqui a pouco a gente volta para a questão de novo. Ó. Quando eu tenho um pretérito imperfeito do indicativo, eu sei que é uma estrutura verbal no passado que indica um hábito rotineiro, uma continuidade. Então, para poder marcar as desinências modo-temporais do pretérito imperfeito do indicativo, eu vou pensar nos verbos de primeira conjugação, de segunda conjugação, de terceira conjugação e vou criar uma quarta situação ou uma quinta situação. Porque é o seguinte, primeira conjugação, verbos terminados em AR. Segunda conjugação, ER. Terceira conjugação, IR. Se a gente fosse pela pegada tradicional, a gente iria colocar o OR ali na segunda. Só que é o seguinte, aqui, para a gente poder pensar nessa questão da desinência modo temporal, a gente vai pensar na questão do verbo regular e dos verbos irregulares, que vão ter um tratamento diferenciado aqui agora. Então, vamos lá. Como é que vai funcionar? Quando for um verbo terminado em AR, a desinência modo temporal vai assinalar que é um pretérito imperfeito do indicativo, ou seja, é um tempo verbal no passado que indica uma continuidade. Cantar, cantava, falar, falava, jogar, jogava, alcançar, alcançava. Agora, se for verbo terminado em ER, vai ser a desinência modo temporal ia. Então, ó, vender, vendia, correr, corria e por aí vai. Tudo indicando um passado contínuo.
Terceira conjugação, vai imitar o de segunda. Então, vai ser o ia também. Ó. Sorrir, sorria. Ó. Exemplo cristalizado. Jesus partia o pão entre os seus discípulos. Ele fez isso só uma vez? Não, era um hábito, era uma rotina. Ele fez isso várias vezes. E agora é que vem, ó, verbos por, ter e vir. Inclusive, aconselho sempre a estudar estes verbos aqui, porque são verbos irregulares, caem demasiadamente em prova. A desinência modo temporal que marca o pretérito imperfeito indicativo aqui é a desinência NHA. Como é que funciona isso? Ó, vir, vinha, ter, tinha, por, punha. O problema é que no dia a dia a gente não sabe como fala, né? A gente fala assim, ah, eu botava, e por aí vai, né? Mas é vir, vinha, ter, tinha, por, punha. E quando eu tenho o verbo mais, né, irregular de todos, que é o verbo ser, a gente vai ter a desinência modo temporal era. Então, em questões de tempos e modos verbais, ou até mesmo em questões de vozes verbais, como essa que a gente acabou de fazer aqui agora, ó, vocês repararam que o conhecimento dos tempos e dos modos verbais foi de suma importância para resolver a questão, porque lá no enunciado estava o alcançava, que era um pretérito imperfeito do indicativo. Então, dentre as opções, eu tenho que procurar aquela que apresenta a estrutura no pretérito imperfeito do indicativo. Então, se lá em cima tinha o vá, significa que embaixo eu teria de procurar o vá, o ia, o NHA ou era. Foi o que aconteceu aqui na nossa questão. Eu saí procurando essas estruturas e encontrei na letra D. Este era alcançada, mostra que é um pretérito imperfeito indicativo, ou seja, mostra que é um passado com um processo rotineiro, contínuo. Então, a musa era alcançada por ela. Na verdade, a musa nunca era alcançada por ela. Então, é a nossa estrutura, gabarito da questão 1, letra D de dromedário. Agora, vamos para a questão 2. Questão 2 está assim, ó. E assim, no impulso, lança a primeira pincelada. Transpondo-se a frase acima para a voz passiva, a forma verbal resultante será... Galera, agora já ficou fácil. Acho que eu já dei todo o caminho das pedras. Quando a gente pega o lança, eu não vou nem me prender às outras formas. Pensa comigo. É presente, é passado ou é futuro? É presente. Então, vamos lá. E assim, no impulso, lança a primeira pincelada. Vamos lá. Nesse contexto, quem lança, lança alguma coisa. É um verbo transitivo direto. Lançou o quê? A primeira pincelada, que é o nosso objeto direto. Vai ter que transformar aquilo dali em sujeito. Então, vai ficar a primeira pincelada é lançada. Então, gabarito só pode ser letra B de bola. Afinal de contas, está no presente. Não poderiam ser as outras possibilidades. Tranquilo ou não tranquilo? Ah, Sidney, mas aí, ó, pergunta de estrutura verbal. Por que não pode ser o lançaram-se? Não poderia ser uma estrutura também de voz passiva sintética? Primeiro, que não está no mesmo tempo verbal. Então, já não é um presente. Se ele tivesse colocado lança-se, aí beleza. Segundo, o verbo aqui, ó, ele está colocando a estrutura no plural. Caramba, o núcleo do sujeito está no singular. Como é que vai poder ser? Não tem como. Então, gabarito sem sombra de dúvidas, letra B de bola. Vamos para a terceira questão. Ó. Opa, a terceira questão é um pouquinho maior, hein? Vamos lá, o camarada aqui agora vai mexer com tudo. Aí ele bota assim, a carta, essa personagem central dos últimos séculos, foi solapada pelo e-mail. A frase acima está corretamente transposta para a voz passiva em... Então, vamos lá. Aqui o que o cara fez? Ele, na verdade, ele tem a voz passiva e pede para passar para a voz ativa. Então, a carta aqui é o sujeito paciente. Essa personagem central dos últimos séculos, pode ver que está entre vírgulas, funciona como um aposto explicativo. Afinal de contas, é um mero termo explicativo. Foi solapada é uma estrutura de locução verbal em que a gente tem um verbo principal, que é um verbo no particípio, e um verbo auxiliar, que é um verbo ser. Então, realmente é uma locução verbal de voz passiva. E pelo e-mail é o agente da passiva.
Aí o que a gente faz para passar para a voz ativa? Mais uma vez um cruzamento. Esse cara aqui, que é o agente da passiva, ele está praticando a ação na passiva. Ele vai praticar a ação na ativa. Só que na ativa, ele vai ter que funcionar como o quê? Como sujeito. E a carta, que está funcionando como sujeito na voz passiva, para passar para a voz ativa, vai continuar sofrendo ação. E vai acabar virando o quê? Um objeto direto. Então, a nossa frase começa com o e-mail. E por que eu digo que é o e-mail e não apenas e-mail? Porque eu coloquei a contração pelo, que é a preposição por mais o artigo o. Então, ali tem um artigo. Então, a gente vai ter que começar a estrutura colocando assim, ó, o e-mail. Se a gente tem foi solapada, que na verdade era a carta, agora eu tenho o e-mail funcionando como um sujeito, portanto o verbo tem que concordar com esse sujeito. Se aqui é o foi, é um pretérito perfeito, é um passado que já aconteceu. Então eu vou colocar com o e-mail solapou, já passou. Solapou quem? A carta, que é o nosso objeto direto. Aquele aposto ali, eu nem mexo nele. Vamos ver se vai apresentar aqui. Então, vamos lá. Letra A. A carta, essa personagem central dos últimos séculos, solapa o e-mail. Não, não pode ser, porque a carta não pode continuar funcionando como sujeito. A gente tem que alterar. Na letra B, um e-mail, essa personagem central dos últimos séculos, a carta, solapou o. E, mais uma vez, continua colocando a carta como o quê? Como sujeito, e não pode. Letra C. Um e-mail solapou a carta. Essa personagem central dos últimos séculos. Opa, tranquilinho, ó. Assim como a gente fez ali, e aqui depois ele acaba colocando o aposto explicativo pertinente à palavra carta. Então, gabarito, letra C de casa, pronto e acabou. Aí na letra D, o e-mail solapará. Pronto, já matei. Porque solapara, né, no caso, não é solapará, não tem acento, Cisne. Solapara, então, um pretérito mais que perfeito, já eliminei. E na letra E, colocou mais uma vez a carta como sujeito. Então, o gabarito, sem sombra de dúvida, só pode ser a letra C de casa. Vamos para a nossa quarta questão. Vamos lá, nossa quarta questão está assim, ó. As advertências do DCA, né? DCA, foram feitas à Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento na oportunidade em que foram solicitadas verbas para operação, manutenção, desenvolvimento e modernização do Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro, SIS-SEAB. A substituição da expressão foram solicitadas, está aqui, ó, por se solicitaram, prejudica a correção gramatical do período. Vamos lá. Pede para trocar solicitadas, né? Foram solicitadas por solicitaram. Então, vamos lá. Na oportunidade em que foram solicitadas verbas. Turma, foram solicitadas verbas, então pretérito o quê? Perfeito, foram, já passou. E aqui, ó, solicitaram verbas, é um pretérito o quê? Perfeito, já passou. Então, a substituição da expressão foram solicitadas por se solicitaram, em que ele coloca aqui, ó, o se solicitaram, ó, ou solicitaram-se verbas, né? Mas por que ele botou se solicitaram? Porque aqui a gente tem o que é atrativo. Então, por isso não daria, por exemplo, eu colocar solicitaram-se. Na verdade, o que o cara fez aqui? Ele apenas transformou a estrutura que era de voz passiva analítica para uma voz passiva sintética. Solicitaram-se verbas, né? Se solicitaram verbas, ou então foram solicitadas verbas. Então, está certo. Só que ele está dizendo que está o quê?
prejudicando a correção gramatical do período. Se a questão está dizendo que prejudica, é porque a questão está o quê? Errada. Então, questão 4, errada, ok? Vamos para a questão 5. Questão 5 aqui, ó. Opa! A partir da elaboração de relatórios como a Justiça em Números, o CNJ pôde, por exemplo, criar metas para desatar os nós da justiça brasileira. Uma delas, em 2009, previa o julgamento de todos os processos distribuídos antes de 2006. Identificaram-se quase 4,5 milhões de casos. 90% deles já foram julgados. Em relação às informações e estruturas linguísticas do texto, acima julgue os itens que se seguem. Aí vem aqui, ó. Prejudica-se a correção gramatical do texto ao se substituir identificaram-se por foram identificados. Então, vamos lá. Identificaram-se o quê? Vamos lá, ó. Identificaram-se 4,5 milhões de casos. Então, pensa comigo. Quem identifica, identifica alguma coisa. Então, o verbo transitivo direto mais um pronome se é uma partícula passivadora, não é? Então, 4,5 milhões de casos está funcionando como o quê? Como sujeito. Só que ali eu tenho uma voz passiva sintética. Aí, se eu tiro a voz passiva sintética e transformo numa locução verbal, eu poderia ou não poderia dizer que 4,5 milhões de casos foram identificados? Claro que eu poderia. Então, aqui eu simplesmente estou trocando uma voz passiva sintética por uma voz passiva analítica. O contrário do que foi feito na outra questão. Na outra questão a gente pegou uma voz passiva analítica e trocou para uma voz passiva sintética. Aqui eu estou pegando uma voz passiva sintética e trocando por uma voz passiva analítica. É possível? Claro que é possível. Só que a questão está dizendo que prejudica a correção. Então, mais uma vez, a questão está o quê? Está errada. Então, vamos para a questão 6 agora, galera. Questão 6, o camarada está dizendo assim, ó. Assisti a uma eleição que aqui se fez em fins de novembro. Caso a expressão aqui se fez, que está aqui, ó, seja substituída por aqui foi feita, prejudica-se a correção gramatical do período. Vamos lá. Aqui se fez o quê? Uma eleição. Troca este se fez, porque nesse contexto quem faz alguma coisa, então o verbo transitivo direto, mais um pronome se que é uma partícula passivadora, então ali a gente tem fez-se uma eleição, então uma eleição foi feita, eu tenho voz passiva, então eu poderia colocar que uma eleição foi feita. Opa, tá certinho. Mas, mais uma vez, a questão diz o quê? Que prejudica a correção gramatical do texto. Então, mais uma vez, a questão está errada. Vamos para a questão 7. Questão 7, a gente tem aí, ó. O indivíduo exerce livremente sua atividade. Transpondo a frase acima para a voz passiva, obtém-se a forma verbal. Galera, não vou nem me preocupar com isso daqui agora, ó. Só vem aqui comigo, ó. O indivíduo exerce sua atividade. O indivíduo é o sujeito. Aqui eu tenho um verbo transitivo direto, porque quem exerce alguma coisa, no caso, sua atividade, funciona como objeto direto. O verbo está o quê? Está no presente. Então, eu vou colocar sua atividade funcionando como sujeito. Então, sua atividade é exercida. Então, matei que o gabarito é a letra B de bola da questão 7. Vamos para a questão 8. Questão 8 está aí, ó. O etanol reduz em mais de 80% a emissão de gases do efeito estufa. Transpondo-se a frase acima para a voz passiva, a forma verbal passará a ser corretamente. Então, vamos lá. Ele está dizendo aqui em relação ao verbo reduzir, né? Então, o etanol reduz. Então, o etanol aqui está funcionando como sujeito. Reduz o quê? Em mais de 80% a emissão de gases. Então, está relacionado à emissão de gases. Se é reduz, é uma estrutura que está no presente. Então, a gente coloca ali, a emissão é reduzida. Então, opa, matei, gabarito, letra A. Está vendo como o conhecimento de
tempos e modos verbais te auxilia facilmente nas questões de vozes verbais. Então vamos lá, ó. Questão 9. Mas exigem em troca um punhado de moedas de ouro. Transpondo-se a frase acima para a passiva, a forma verbal resultante será. Então vamos lá. Exige o quê? Um punhado de moedas. Então, se está no presente, vamos pegar aquele sujeito ali e vamos transformar na locução verbal. Um punhado de moedas de ouro é exigido. Então, gabarito, letra C de casa. Tem de atentar para os tempos e modos verbais e para a questão da concordância. Afinal de contas, tem que concordar o sujeito com o verbo com o sujeito. Tranquilo? Então, vamos lá. Matamos a 9. Vamos para a questão 10. Então, vamos lá. Amanhã serão definidos os nomes do presidente da República e dos governadores de alguns estados. A substituição da expressão serão definidos por definir-se-ão garante a correção gramatical do período. Aí você pensa assim, caramba, vou botar o pronome para que seja uma voz passiva sintética. Como o verbo está no futuro, poxa, se o verbo está no futuro, eu vou ter uma mesóclise realmente. Vou cortar o verbo no infinitivo e vou colocar o pronome se ali. Galera, seria show de bola se a estrutura estivesse começando com o verbo. Tipo, se eu tivesse começando assim, ó, serão definidos os nomes do presidente da República, aí eu poderia colocar é até difícil de falar, né? Definir-se-ão os nomes do presidente da República e dos governadores. Eu poderia. Só que é o seguinte, olha o que aconteceu aqui. Apareceu a palavra amanhã, que é um advérbio temporal. Então, olha só que questão sinistra. Além da questão exigir o conhecimento de vozes verbais, além da questão exigir o conhecimento de tempos e modos verbais, a questão está exigindo um conhecimento de colocação pronominal, em cima daquelas regras de colocação, em cima do entendimento que o aluno tenha das palavras atrativas. Porque aqui, já que eu tenho uma palavra atrativa, o pronome tem que estar junto a essa palavra. Então, eu deveria colocar amanhã se definirão os nomes do presidente da República e dos governadores de alguns estados. Então, essa questão aqui, ela está também o quê? Errada. Tranquilo? Então, questão 10, errada. Então, galera, foi isso. 2 bloquinhos de vozes verbais. Acredito que é um assunto que vai ser tranquilo para você em qualquer prova que você venha fazer. Espero ter contribuído significativamente aí para a aquisição do teu conhecimento. Avalie a aula, por favor, porque foi feita com muito carinho, muito esmero, muito cuidado. E é isso, meu companheiro. Não deixa a peteca cair. Levanta a poeira, cai para dentro. Continua estudando, porque você vai conseguir. E é o seguinte, eu sei que às vezes esse papo que a gente leva contigo parece aquele papo meio que de autoajuda, né? Eu vejo muito aluno falando assim, isso daí é um papo só para a gente, né, continuar comprando curso, esse tipo de coisa. Não, meu companheiro, não é para isso. É para que você realmente melhore a sua condição de vida de forma até individual. Não que você vá levantar a poeira, cair para dentro apenas para poder fazer uma prova. Não, tem de ser assim em tudo na vida. Você tem de pensar de forma positiva sempre. Se você pensa negatividade, você atrai negatividade. Porque é o seguinte, você não consegue fazer nada na vida se você estiver mal mentalmente. Se você não está bem mentalmente, espiritualmente, você não vai conseguir progredir em nada na sua vida. Então, a primeira coisa é limpar o seu interior de mágoas, de problemas, de negatividade, para que você se torne uma pessoa positiva e que passe a pensar de forma positiva. Eu vou conseguir, eu vou conquistar. Não precisa ser o concurso público, basta ser um degrau de cada vez na sua própria vida. E aí é óbvio que isso vai influenciar em todas as estruturas, em todas as esferas, em todas as escolhas que você venha a ter. Se a sua escolha é quero passar no concurso público, você vai passar, mas para isso você tem que estar bem, em tudo. Mente sã,
corpo são. Então vamos lá, meu companheiro, é isso, idem em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe. Olá, meus amigos, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho. E aí, gostou da aula do professor? Professor top de linha, não é isso? Então faça um convite muito especial, faça um convite de você acessar o nosso site, o lacconcurso.com.br, e eu quero dizer para vocês o seguinte, que nós preparamos um curso super atualizado, um curso super competitivo, para vocês por apenas 10 parcelas de R$20 para o cargo de auxiliar e 10 de R$25. Vocês podem ter certeza, ponto a ponto do edital. Se vocês cumprirem as nossas orientações pedagógicas, eu tenho certeza que você, lá no dia da prova, vai lembrar positivamente do Lá Concurso, ok? Então conheça o nosso curso, a nossa proposta pedagógica, acessando lacconcurso.com.br. Ah, já ia me esquecendo, você quer esse material de apoio que o professor utilizou nessa videoaula? Então clique aqui embaixo e faça o download desse material. Um forte abraço, fique com Deus e espero vocês no LAC Concursos. Clique lá.